Olá, a TV Justiça transmite agora a sessão de julgamentos da Subseção 2, especializada em dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Bom dia, muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro aberta mais esta sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes ministros e a eminente ministra que o compõem. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência o Dr. José Alves Pereira Filho, Subprocurador-Geral do Trabalho, aos senhores e senhoras advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria desta subseção. Podemos ir ao pregão, observando as preferências. Relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 1470, dígito 43 de 2012, em que são partes Vicente Ferreira de Oliveira e Mineração Morro Velho, LTDA e outras. Com a palavra, sua excelência, o eminente ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, a matéria deste recurso ordinário em ação rescisória envolve a interpretação estabelecida pela OJ 342, atual súmula 437, relativamente ao intervalo, possibilidade de redução por norma coletiva. Em síntese, presidente, eu, caso necessário seja, farei esclarecimentos. O recurso está sendo provido, não sou eu, provido parcialmente para deferir o pagamento de 15 minutos, considerando o período de vigência da norma coletiva e a interpretação estabelecida à época, no caso, norma coletiva 2003-2004, para a matéria. E também acrescentado à condenação o pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor final da causa. Perfeito. De maneira resumida, se necessário for, faça esclarecimento, presidente. Provimento parcial ao recurso. Doutor Carlos Vinícius. Senhor presidente, apenas o registro da presença pelo recorrido. Com procuração. Com procuração nos autos. Muito obrigado pela atenção. Registrada a presença do ilustre advogado doutor Carlos Vinícius Duarte Amorim. Indago dos colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nos termos do voto do eminente ministro Cláudio Brandão. Relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, em que é revisor, excelentíssimo senhor ministro Douglas Rodrigues, processo ação rescisória 2.128.826, dígito 73 de 2009, em que são partes Barcas, S.A. Transportes Marítimos e Celso Rodrigues e outros. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Presidente, senhores ministros, senhora ministra, também aqui no caso uma ação rescisória originária que discute a existência, a ocorrência de unidade processual por vício de notificação superveniente em virtude de alteração do patrocínio da causa por advogado. Efetivamente, conforme registro, presidente, as folhas 3 do meu voto, houve a condução do processo e prática de vários atos em que o advogado que recebeu os poderes por meio do estabelecimento tivesse sido intimado.
Isso, inclusive, está evidenciado nos autos. Todavia, eu estou negando, julgando improcedente a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, em virtude de, após haverem sido praticados esses atos, presidente, que ensejariam nulidade, o advogado em causa juntou à procuração anteriormente outorgada a ele, ratificou os atos processuais e todos os atos que ensejaram a nulidade, após eles, houve manifestação nos autos de advogados sem que tivesse alegada nulidade, o que faz incidir a regra prevista no artigo 795 da CLT, já que não foi alegada a nulidade, da primeira oportunidade que deveriam, ou deveria, um advogado falar nos autos, arguí-la nesse primeiro momento. Razão pela qual eu estou entendendo, presidente, concluindo o sentido da decadência, razão pela qual proponho a extinção do processo com resolução do mérito com base no artigo 269 e 4 do CPC e, em consequência, cassando a liminar que antes foi deferida, reversão do depósito prévio e condenação no advocatício pela autora. É como, de forma resumida, voto, senhor presidente. Necessário for também fora esclarecimentos. Como voto, Sua Excelência, o eminente revisor, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto condutor. O voto parece ser favorável ao autor Barca, não? Vossa Senhoria pretende fazer uso da Com palavra? procuração dos autos, senhor Pois presidente. não, pelo tempo regimental. Senhor presidente, estimos senhores ministros e os representantes do Ministério Público. Como bem dito pelo nobre relator, o processo de origem que originou a decisão rescindenda, ocorreram vários vícios, vários equívocos que acabaram por prejudicar a empresa ora autora. Explico a Vossa Excelência o que ocorreu no caso. Quando do julgamento do recurso ordinário no processo de conhecimento, posterior a esse julgamento do recurso ordinário, a empresa troca de escritório de advocacia. E os advogados, até então constituídos nos autos, protocolam um subestabelecimento, indicando os novos patronos da causa e requerendo expressamente a publicação das futuras intimações no nome dos novos patronos. E o relator do processo lá no TRT, despachando a petição, da seguinte forma: junte-se, anote-se e observe-se. Ocorre, senhores ministros, que desses 3 comandos do despacho do relator, apenas o junte-se foi cumprido. O anote-se e observe-se, até hoje, não foi cumprido. Pois bem, os empregados protocolam, sucumbentes no TRT, protocolam um recurso de revista para esse egrégio TST. Há despacho de intimação para apresentação de contrarrazões do recurso de revista dos empregados, feitos na pessoa do advogado anterior. O recurso é admitido. Recurso julgado neste colênio Tribunal Superior do Trabalho, os recursos dos empregados não conhecido. O acórdão é novamente publicado na pessoa do advogado anterior. Os empregados entram com embargo de declaração e este embargo de declaração é acolhido com efeito modificativo e a empresa vem a ser sucumbente e o acórdão destes embargos de declaração são publicados na pessoa do advogado anterior. E aí, um detalhe, excelências. O advogado anterior, até por uma questão ética, faz uma petição a este colênio do tribunal e informa, olha, saiu o acórdão no processo tal, em meu nome, e eu não sou mais advogado desta empresa. Há muito tempo eu já fui substituído por outros patronos. E, por um equívoco, a secretaria ignora esta petição, certifica o trânsito em julgado e dá baixa no processo. Iniciada a execução, senhor presidente, senhores ministros, inúmeros atos são praticados supostamente pela empresa. Ocorre que todos esses atos também foram praticados por advogados que não tinham representação nos autos. E aí, somente em 4 de janeiro de 2008, é que, efetivamente, vem um advogado devidamente constituído, pratica um ato nos autos, toma ciência da decisão rescindenda, e aí ajuiza a ação rescisória, e, a contar-se de 2008, teríamos os 2 anos
para o ajuizamento da pretensão rescisória. Daí porque, preliminarmente, requer-se o afastamento da decadência proposta pelo nobre relator. No mérito, senhor presidente e senhores ministros, novo equívoco acontecido no processo de conhecimento. O recurso de revista, como dito, interposto pelos reclamantes, não foi conhecido. Vêm os reclamantes e opõem embargos de declaração, alegando que o processo era um processo de alçada. E, portanto, o recurso ordinário da empresa, no qual ela foi exitosa, sequer era cabível. E a então juíza convocada, ministra Calce, olhando o valor da causa dado à inicial, conclui que efetivamente era um processo de alçada. E aí dá efeito modificativo aos embargos de declaração para dizer que o recurso ordinário era incabível e restitui a sentença que era desfavorável à empresa. E a rescisória vem por erro de fato, porque não observou a nobre relatora à época que a empresa fez impugnação do valor da causa. E essa impugnação foi acolhida em audiência e novo valor da causa foi arbitrado, o que ultrapassaria o valor de alçada, o que levaria, então, à procedência da ação rescisória por erro de fato, porque partiu-se de um fato inexistente e desconsiderou-se um fato existente, que foi a impugnação à vida com rearbitramento do valor da causa. A se dar a procedência da rescisória e desconstituir o acórdão proferido em sede de embargos de declaração, restabelecendo o acórdão proferido no recurso de revista. Então, senhor presidente, em resumo, efetivamente, o acórdão rescindendo até hoje não foi publicado em nome dos devidos advogados da empresa, porque publicado foram em nome de advogado já há muito tempo desconstituído. O subestabelecimento foi interposto, foi ajuizado em 98. O acórdão rescindendo é de 2005. Passaram-se 7 anos sem que o tribunal observasse a troca de patronos por parte da empresa. E, no mérito, fica nítido o erro de fato ocorrido, porque o acórdão rescindendo desconsiderou o fato de que houve impugnação do valor da causa e que novo valor da causa tinha sido arbitrado, ultrapassando o valor de alçada de que trata a Lei 5584/70. Com essas considerações, espera-se a total procedência do pedido, ao que se requer. Muito obrigado. Muito obrigado. Ministro Cláudio Brandão. Presidente, eu mantenho o meu voto, em que pese terem sido corretas as afirmações do advogado quanto aos atos praticados sem que houvesse mandato regularizado. Em 29 de maio de 97, esse advogado, inclusive, presidente, o doutor Eduardo de Sanson, praticou vários atos após o início da execução. As matérias objeto da discussão estão no processo de conhecimento. Então, em 2005, começou a execução e foi juntado o subestabelecimento com reserva assinado por este advogado, que praticou vários atos na execução, este e outros advogados, inclusive depositando honorários periciais. Em maio de 2007, 29 de maio de 2007, esse advogado ingressou com procuração nos autos, regularizando a procuração anteriormente otorgada, o mandato otorgado, e convalidando os atos anteriormente praticados. Daí, exatamente esse, presidente, foi o termo inicial que fixei para efeito de nulidade, porque ele teria, então, que se fosse o caso, alegá-la nessa oportunidade e não o fez. Então, o raciocínio que estabeleci foi este, fixando que, como este era o momento para impugnar a decisão e não fez, é o termo inicial de fixação do prazo decadencial, razão pela qual mantenho o meu voto com mais esse esclarecimento, senhor presidente. Transitou em julgado na ocasião, em razão da preclusão. O ministro Douglas acompanha. Senhor presidente, eu estou acompanhando, como já foi historiado pelo eminente relator, os fatos dão prova clara no sentido de que a empresa esteve atuando no processo com um novo patrono desde o ano de 2005 e a presente rescisória apenas foi ajuizada em 2009. Daí porque, escoado o biênio decadencial, solução outra não nos parece possível, senão a extinção do processo com resolução do mérito. Algum destaque no voto de Sua Excelência, o eminente relator, secundado pelo eminente revisor? Assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Cláudio Brandão.
Nós vamos dar preferência à Sua Excelência, o ministro Renato Lacerda Paiva, que vem hoje, para a honra da SDI2, julgar um processo de Sua Excelência. Ao pregão, por favor. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 165, dígito 92 de 2013, em que são partes Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino e o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Douglas Rodrigues. Com a palavra, Sua Excelência, eminente ministro Emanuel Pereira, uma retificação. A presença de Sua Excelência, o ministro Renato, é para compor o quórum em substituição e impedimento. Ministro Emanuel. Obrigado, senhor presidente. Senhores ministros, senhora ministra, aqui cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto pela impetrante a decisão que negou provimento a seu agravo regimental. Senhor presidente, com a superveniência da sentença nos autos originários, o mandado de segurança perdeu objeto, porque a decisão concessiva de tutela antecipada foi substituída pela sentença, fato a ensejar a ausência de interesse jurídico a ser tutelado. Aqui a incidência do item 3 da súmula 414 do TST. E eu concluo, senhor presidente, conhecendo do recurso ordinário e extinguindo o processo sem exame do mérito por perda de objeto, nos termos do artigo 267, inciso 6º do CPC. Perfeito. É a jurisprudência da subseção. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do ministro Emanuel Pereira. Agradeço muitíssimo a presença de Sua Excelência, o ministro Renato Lacerda Paiva, sempre muito prestativo, colaborando com a SDI2, e não me canso de dizer a admiração, o respeito e a amizade que nutro por Vossa Excelência. Muito obrigado, fique à vontade. Muito obrigado, senhor presidente. Estarei sempre à disposição de Vossa Excelência. Muito obrigado. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Rodrigues, processo RO 31.800, dígito 56 de 2011, em que são partes Caixa Econômica Federal e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Rio Grande do Norte. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, cuida-se aqui de recurso ordinário contra acórdão lavrado em ação rescisória pelo egrégio 21º Tribunal Regional do Trabalho. Estou anotando, senhor presidente, senhores ministros, o atendimento dos pressupostos recursais extrínsecos, mas verifico a inviabilidade de conhecimento do recurso naquilo que diz com a violação dos artigos 499 e 832 da CLT, bem assim dos artigos 422, 840, 843 e 884 do Código Civil Brasileiro, tendo em conta que o recorrente, a Caixa Econômica Federal, deixou de produzir a impugnação devida às razões de decidir inscritas no acórdão regional. Ao assim proceder, violou o princípio da dialeticidade e descumpriu o comando incerto no inciso 2 do artigo 514 do CPC, cuja aplicação no âmbito da Justiça do Trabalho está disciplinado na súmula 422 desta Corte. Portanto, estou votando, senhor presidente, pelo conhecimento parcial do recurso, não fazendo em relação à violação aos preceitos legais já referidos. O segundo tema que trago à compreensão de Vossas Excelências diz respeito à possível violação do artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Diz a Caixa Econômica Federal que, ao fixar na decisão rescindenda o juízo da ação originária a prescrição parcial para a pretensão lá debatida, teria havido a violação do referido preceito constitucional. Eu estou aqui na linha da jurisprudência desta Corte, assentada na súmula 409, dizendo, senhor presidente, que a fixação da forma de incidência do Instituto Prescricional, se ela vai ser nuclear ou se será parcial, não configura, não denota violação do preceito constitucional já referido. Por isso, estou votando no ponto pelo desprovimento do recurso. E, por fim, também voto pelo desprovimento do recurso naquilo que diz com a violação dos artigos 444 e 468 da CLT. E o faço porque a matéria debatida diz respeito ao direito às diferenças salariais resultantes do erro que foi admitido na coisa julgada, havido por ocasião da migração entre planos,
teria a Caixa Econômica Federal desconsiderado a inclusão da gratificação do cargo comissionado na base de cálculo das vantagens pessoais. A tese é de que esse proceder teria violado os artigos 444 e 468 da CLT, tese que se sagrou vitoriosa na ação matriz, e aqui, para atender à pretensão deduzida pela Caixa Econômica Federal, nós teríamos que revisitar os normativos internos que promoveram essa situação, a migração, a introdução de um novo plano e, por conseguinte, a migração dos contratos entre um e outro normativo, e a súmula 410 inviabiliza essa possibilidade de cognição. Por isso, senhor presidente, o meu voto é pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Doutor Alexandre, o voto por hora é favorável a Vossa Senhoria. Indago dos colegas se há algum destaque. Não havendo, proclamo que o resultado é unânime nos termos do voto do eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Acrescentaria, como Sua Excelência acrescentou, que a matéria é controvertida, não se acha pacificada por súmula OJ e incide, então, a súmula 83 do TST. Assim se decide. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, apenas o registro da presença. Desculpe. Obrigado. Registrada a presença de Sua Excelência, de Sua Senhoria, doutor Alexandre Simões Lindoso. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, em que é revisor, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes. Processo ação rescisória 8.184, dígito 66 de 2013, em que são partes Ivan Faria Baiardino e Banco do Brasil S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, a ação rescisória que se volta contra acórdão proferido pela egrégia quinta turma desta Corte, relatado pela eminente ministra Cátia Magalhães Arruda. Eu conheço do recurso ordinário uma arguição de decadência suscitada pelo réu. Ocorre que a decisão transitou em julgado em 7 de maio de 2012, com ajuizamento da ação rescisória em 15/11/2013. A ação rescisória traz como matéria de fundo a questão inscrita na OJ transitória 69 da SDI 1, pertinente às alterações de rubricas de planos do Banco do Brasil. A parte sustenta a violação dos artigos 5º, 36, 7º, 6, 10 da Constituição Federal, 444 e 468 da CLT. Também sustenta a existência de documento novo, referidos como o parecer DEASP 075 de 91 e a nota DEASP 230 de 94. Maneja também erro de fato, ao considerar que em 1º de julho de 96, por meio da circular 96, foram introduzidas alterações na estrutura do plano de cargos comissionados. A matéria é objeto da OJ transitória 69 da STI 1, como eu disse antes, que, em relação ao tema de fundo, afasta a pretensão. No caso dos autos, os artigos 7º, 6 e 10º da Constituição Federal e 444 da CLT não tiveram seus conteúdos tratados na decisão rescindenda, de fato que não se atenderia ao reclamo da nossa súmula 298. Com relação aos demais preceitos, a violação não subsistiria exatamente pela questão, pelo ângulo que dá a questão à OJ transitória 69 da SDI 1. Os documentos ditos novos foram referidos na petição inicial do processo matriz, por isso novos não seriam na ótica da lei. E com relação ao erro de fato, o que a decisão rescindenda fez foi exatamente apreciar as alterações introduzidas na estrutura de plano de cargos e salários comissionados do ora réu. Por isso não haveria erro de fato e eventual erro de julgamento. Embora com ressalva de ponto de vista com relação ao tema de fundo, a proposta seria no sentido de, rejeitada a arguição de decadência, julgar improcedente a ação rescisória com os consectários de lei. A ilustre ministra revisora Adelaide Miranda, como vota?
Senhor presidente, senhores ministros, nobres advogados, eu tive a oportunidade de examinar na condição de revisora e o presente feito inclui matéria que é bastante discutida aqui nesta corte, né, e que sempre vem da tribuna relevantes argumentos que nos preocupa, mas, nesse contexto, eu acompanho o relator. Pois não. Doutora Silvia Pera, pretende fazer uso da Com palavra? procuração, peço uso da palavra, Excelência. Pois não. Tempo regimental, por favor. Digno presidente, dignos ministros, digno representante do Ministério Público, estimados servidores, estimados colegas. Eu peço uso da palavra de uma forma breve, não pretendo repetir sustentação feita anteriormente, para acolher os ensinamentos da SDI com relação aos limites da ação rescisória. Então, nesse sentido, Excelência, eu gostaria de manifestar, lembrando e pedindo novamente, realmente, como a ministra Adelaide colocou, pela relevância dessa matéria, a sensibilidade dessa corte. E eu acho que essa sessão ela é palco, sim, porque é uma subseção da sessão de dissídios individuais, e aqui estão ministros que atuam nas turmas. Então, senhor presidente, já se vão 4 anos e 7 meses, e a composição deste tribunal reconhece e que se consagrou verdadeira injustiça com esses aposentados que estão doentes, que estão morrendo. Então, o que eu gostaria de pedir, e até sugerir, senhor presidente, esta matéria ela poderia ser perfeitamente objeto de incidente de recurso repetitivo. Por isso que o meu recurso é repetitivo, o meu discurso é repetitivo, para invocar aqui a possibilidade de que se avoque essa matéria como matéria de incidente de recurso repetitivo, haja vista que estão aqui julgadores de turmas que podem, sim, levar essa matéria. É o meu rogo, e o ministro Bresciani, o ministro Douglas, conhece a matéria, o ministro Bresciani sempre destaca, ou seja, ela não é a OJ Transitória 69, ela não representa o entendimento desta corte. Então, com as minhas homenagens, Excelência, e agradecendo a lembrança que Vossa Excelência trouxe sobre a nossa postura de sensibilidade jurídica, é que eu venho trazer essa reflexão aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu só diria que o recurso repetitivo não é possível em sede de ação rescisória. Apenas esse aspecto. Mas, ministro... Está impedido? Senhor presidente, eu abri aqui o processo originário da 10ª região, tive a honra de presidir o julgamento regional. Participar, portanto, do julgamento na corte de origem. Então, vamos averbar o impedimento de Sua Excelência, o ministro Douglas, e o ministro Renato saiu, então não temos quórum, fica adiado para a próxima sessão. Muito obrigado. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 17.410, dígito 39, de 2011, em que são partes OSX, Serviços Operacionais LTDA, e Gustavo Ferreira de Santana. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Alberto Bresciani. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança. Mandado de segurança é impetrado contra ato do meritíssimo juiz da 82ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, pelo qual, nos autos da reclamação trabalhista, concedeu antecipação de tutela, consistente na imediata reintegração no emprego do trabalhador e no restabelecimento de plano de saúde. Vem recurso ordinário ao argumento de que não existe o alegado acidente de trabalho. Trata-se de mandado de segurança voltado contra antecipação de tutela, tutela, então, provisória, e a análise que se faz é da subsistência, então, dos elementos que levariam à verossimilhança das alegações da parte e que teriam motivado a atuação judicial. É sempre bom lembrar que a OJ 64 dessa subseção
afirma que não fere direito líquido e certo a concessão de tutela antecipada para a reintegração de empregado protegido por estabilidade provisória decorrente de lei ou norma coletiva. No caso dos autos, é incontroverso o desligamento do trabalhador em 1º de junho de 2011, concessão de aviso prévio. O empregado estava usufruindo à época de benefício previdenciário desde 21 de fevereiro de 2011, benefício que subsistiria até 31 de maio de 2011. Há documento nos autos que demonstra que foi deferida pelo INSS a prorrogação do auxílio-doença do reclamante na mesma data da dispensa. Ainda se constata que foi requerida a conversão do auxílio-doença comum em auxílio-doença acidentário, o que foi concedido em 25 de agosto de 2011. Bom, esse quadro, a priori, traz a lembrança ao item 2 da súmula 378 desta Corte, quando em sua parte final assegura ainda o merecimento do auxílio-doença acidentário, se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Assim, decidiu o Regional, senhor presidente, senhora ministra e ministros, de forma que a decisão que se ataca se amparou em elementos suficientes para assegurar a verossimilhança do que se pretendia, de forma que a proposta segue no sentido de se negar provimento ao recurso ordinário. Pois não, muito obrigado, ministro Roberto Bresciani. Qual que é o número 8? 8. Doutor Renato Moura pretende fazer o uso da palavra? Por favor, excelência. É com procuração? Com procuração. Pois não, pelo tempo regimental, por favor. Ilustre ministro, bom dia. Inicialmente, gostaria de agradecer ao ministro Bresciani pela compreensão e deferimento da remarcação, porque constava da pauta anterior, e, dado a impossibilidade de comparecimento, foi deferido o que me traz a essa tribuna. E o que me traz a essa tribuna? Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada pelo terceiro interessado, que foi admitido como técnico de segurança em 18 de 8 de 2010. 2 meses depois, sob a alegação de problemas na coluna, ele se afasta, em 4 de 11 não presta mais serviços para a empresa, impetrante recorrente, e percebe 2 benefícios. De 21 de 2 de 2011 a 24 de 3 de 2011, e outro benefício de 17 de 3 de 2011 a 31 de maio de 2011. Espécie 31, auxílio-doença comum. Tendo obtido alta pelo INSS, ele retorna à empresa, faz o exame médico de retorno, vai até a empresa, assume seu posto, e, nesse mesmo dia, por uma questão, no pleno exercício de poder diretivo do empregador, por uma questão que não havia nem como, a empresa era pré-operacional, não havia como se manter esse contrato de trabalho, o comunica da dispensa. Ele, em tom elevado, de forma muito indignada, faz as ameaças de que a empresa ouviria muito falar nele, vai até um posto do INSS, bem distante do local de trabalho e da residência, e consegue a prorrogação, ou seja, novo benefício sob auxílio-doença comum, 31. Tempos depois, ele pede reconsideração e consegue efetivamente essa conversão para benefício 91. O que se trava no processo originário? Quando ele ajuiza essa ação, de plano, sem ouvir a parte contrária, é deferida a medida, a antecipação de tutela. Neste momento, não havia nem ainda a conversão do benefício para auxílio-doença acidentário. Com os documentos anexados pela impetrante, aqui, recorrente, essa antecipação de tutela é reconsiderada, é afastada a antecipação e a medida de reintegração. Posteriormente, com a conversão do benefício, volta o reclamante, terceiro interessado, apresenta essa conversão de benefício e consegue novamente o restabelecimento da antecipação de tutela. Entre idas e vindas, a certeza não existe, porque se travou uma briga judicial, ele estava trabalhando normalmente, a empresa não tinha nenhum impedimento para comunicar a dispensa, e assim o fez. O que ele conseguiu foi realmente a prorrogação do benefício com posterior conversão. Pois bem, a tutela exige prova inequívoca. Entende a hora impetrante e hora recorrente que essa
essa certeza, essa prova inequívoca não existe, porque a simples conversão pelo INSS não comprova que ele efetivamente tenha sofrido um acidente de trabalho. E qual seria o acidente de trabalho dos ministros? Alega ele que, num treinamento de combate a incêndio, ao carregar um colega nas costas, teria sofrido uma lesão em sua coluna. Fato é que, se essa lesão existisse, salvo engano, ela já teria sido ventilada no primeiro afastamento e assim teria se concedido a conversão de benefício. Não, nada acontece, auxílio-doença comum, não se questiona se ele tinha ou não problema na coluna, as dores, e assim foi definido. Só que, nesse primeiro momento, não há nenhuma indagação com relação a esse suposto acidente. Quando que esse acidente aparece? Muitos meses depois. Na hora de pedir a conversão, ele diz, olha, lá em fevereiro de 2011, eu me acidentei. Eu sofri uma lesão na coluna a carregar um colega. Trata-se de um terceiro interessado de uma pessoa de 44 anos de idade, de efetivo sobrepeso, e que tem o quê? Hérnia de disco, doença degenerativa. Então, entende que essa antecipação de tutela traz uma irreversibilidade para a medida, porque não se tem a certeza. E, no final, eu vou ainda dizer aos ilustres ministros por que não se tem essa certeza. Peço desculpas, porque só ontem consegui detectar e realizar a juntada do laudo pericial que já foi produzido no processo. Inclusive, que já foi ratificado pela perita nomeada em juízo. Ainda não há prolação de sentença, então as partes discutindo, o reclamante tentando desconsiderar, e peço vênia para ler a conclusão com relação ao que se entendeu no processo. Em 1/6 de 2011, o reclamante realizou o exame médico de retorno ao trabalho, em que foi considerado apto para exercer as funções exercidas. Conforme se lê na ressonância magnética da coluna lombar, folhas 41 e 217, a doença que acomete o reclamante é de cunho degenerativo. Não foi observada nos autos nenhuma documentação médica de atendimento logo após o alegado acidente, ou seja, momentos após o alegado acidente, o que afasta um quadro agudo imediatamente após o fato. Em negrito, diante de todos os elementos envolvidos no ato pericial, podemos inferir que o exame clínico atual não evidencia qualquer lesão funcional ou sequela na coluna do reclamante que possa ser filiada ao acidente alegado e ou às atividades laborais do reclamante junto à reclamada. Segundo a Lei 8.213, 24 de julho de 91, não são consideradas como doenças do trabalho a doença degenerativa, a inerente a grupo etário e a que produza incapacidade laborativa. O reclamante não se encontra incapaz para trabalhar e, no momento de sua demissão, se encontrava apto para o trabalho, conforme atestado médico de retorno ao trabalho assinado pelo próprio. Reitero minhas desculpas por só ontem realizar a juntada, mas entendo que esse fato superveniente é de extrema relevância e a manutenção da tutela acarreta na irreversibilidade. Ou seja, não se tem a certeza, a verossimilhança das alegações quanto ao direito à reintegração. E acho eu, sinceramente, que não há outra medida senão o deferimento pela ausência de certeza na tutela pretendida e antecipada, o que certamente deve acarretar até na improcedência posterior da ação, porque a prova pericial está produzida, a conclusão é inequívoca. Não se consegue associar uma doença hérnia de disco a uma questão de carregar uma pessoa. E o que chama a atenção, ilustres ministros, é o fato de que ele goza um benefício, normalmente, não se tem a indagação de B91, né, de auxílio-doença acidentário. Ele volta ao trabalho, indignado pela rescisão, corre a um posto, consegue prorrogar o que estava apto e depois consegue a reversão do benefício. Não estou aqui entrando no mérito de como se deu, se foi feita a perícia adequada, se não foi. O fato é que eu tenho uma perícia que me dá total certeza que é doença de cunho degenerativo. Por tal razão, entende a impetrante que seria adequado o deferimento, o provimento do recurso ordinário. Obrigado. Muito obrigado. Ministro Roberto Bresciani. Senhor presidente, em que pese a bem lançada sustentação oral e todos os argumentos postos, eu reitero que a nossa compreensão no âmbito da SDI 2 é de que a só outorga de antecipação da tutela, buscando a reintegração de trabalhador beneficiado por estabilidade provisória, não assegura
direito líquido e certo ao empregador. Lembro também da dicção da súmula 782, que há muito permite que se compreenda pela superação dos requisitos necessários à concessão de estabilidade do acidentado, quando a doença profissional ou acidente ou consequências de acidente do trabalho são percebidos mesmo após a despedida. No caso dos autos, trata-se de mandado de segurança, de forma que não vamos decidir, nem poderíamos decidir sobre a existência ou não de acidente de trabalho, sobre os aspectos de fundo relativos a essa matéria, porque essa matéria é objeto da reclamação trabalhista que ainda flui e o ordenamento não nos permite substituir a jurisdição do juiz de primeiro grau. No caso, o que se pesquisa é se havia elementos de verossimilhança, não de certeza, que permitissem a antecipação da tutela. E como muito bem lembrado da tribuna, o fato é que houve a antecipação da tutela, essa antecipação da tutela foi revogada e voltou a ser concedida, quer dizer, para além dos casos comuns, ainda houve alguma dialética que permitiu a manutenção dessa tutela antecipada. E foi concedida, como antes disse, com base nos elementos que instruíam os autos naquele instante, concessão de auxílio-doença, prorrogação do auxílio-doença, posterior transformação do auxílio-doença em auxílio acidentário. Não digo aqui que houve ou não houve acidente do trabalho, se estão preenchidas definitivamente as condições que outorgarão ao trabalhador a estabilidade que a lei fixa, mas o fato é que, enquanto o trabalhador estiver afastado de benefícios previdenciários, será a Previdência quem o estará remunerando, e se eventualmente retorna à empresa, a força de trabalho estará correspondendo ao que lhe for pago. Então, senhor presidente, com esses fundamentos e pedindo todas as vênias, eu mantenho o voto. Verossimilhança é uma avaliação sumária que convença o juiz da necessidade da reintegração. A jurisprudência se orienta nesse sentido e não é dado no mandado de segurança ser assertivo se há ou não há doença, ou tenha sido nexo causal ou não, porque isso estará afeto ao juiz natural, que é o juiz por onde tramita a ação. Então, pedindo vênia ao ilustre advogado, também acompanho o relator e proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do eminente ministro Alberto Bressane.